carro de hoje deu uma lição de como se desenvolve um carro, teste em túnel de vento, desenvolvimento de segurança e, acima de tudo, beleza e esportividade. Isso é quase tudo sobre o Alfa Romeo Giulia. Desde os primórdios, a Alfa Romeo tem um pezinho nos ares, devido às diversas crises financeiras que a empresa já passou, sendo praticamente e literalmente obrigada a fabricar motores de aviões. Obrigada mesmo. As dificuldades financeiras vieram em períodos de guerra. Não sei se você lembra aí, mas teve 2 guerras mundiais aí que talvez tenham atrapalhado um pouquinho o desenvolvimento do mundo. E se aproveitando da situação financeira da Alfa e do seu conhecimento de aeronaves, o governo comprou a maior parte da fábrica para desenvolver carro de corrida. Claro que não, né, meu? O governo queria avião de guerra. E a Alfa sabia muito bem como colocar esse gigante de metal no ar. Ai, mas que burro, era só não vender a empresa, né, meu? Tá, mas daí da onde você ia tirar o dinheiro para fazer os seus race cars? E é só agora que você vai entender o que tudo isso tem a ver com o Alfa Romeo Giulia. O Giulia pode até ser o sucessor do Giulietta, um carro que na época já era ultrapassado pelo seu design e a sua tecnologia, mas a sua concepção sempre foi muito além. Vamos voltar para 1952. Música, editor. Itália. Pós-guerra. A Alfa fabricando motor de avião, então tava sem nada para fazer. Você já sabe, né? Mente vazia. Oficina do diabo. E aí que um estagiário, com certeza um estagiário, de novo um estagiário, falou assim: gente, por que a gente não pega a nossa tecnologia, nosso conhecimento de aviões e fabrica carrinhos de rua? A ideia é extremamente genial, não tem nem o que falar. E um conceito muito comum e usado hoje em dia para o desenvolvimento de carros, na época não era usado, era o de túneis de vento, onde os carros são desenvolvidos de forma extremamente aerodinâmica, tentando reduzir ao máximo o coeficiente de arrasto, junto com o downforce na área de tração. E a Alfa usou tudo isso para projetar um verdadeiro jato das pistas. Foram longos, intensos e exaustivos testes no túnel de vento até chegar no Disco Volante, um carro conceito que foram produzidos apenas 5 unidades, nas versões Spider e Coupé. Mas infelizmente, por ironia do destino, o projeto foi para o espaço. Não para o espaço igual da Tesla, ele só foi descartado. Mas como já dizia o avô de... Quem mesmo? Ah, todo mundo, né? Conhecimento e aprendizado ninguém tira de você. E foi aí que a Alfa brilhou. E 10 anos depois projetou um carro para as massas, atendendo todas as necessidades de mercado que o Giulietta tinha deixado e usando toda a expertise aprendida no desenvolvimento do disco volante. E o nome dessa fusão? Alfa Romeo Giulia. Visualmente, um sedã de 4 portas de velho. Mas você acha que ele só carregava velho e os netos deles? Muito mais. O Giulia foi um divisor de águas para a Alfa, levando a Alfa de uma fábrica quase que artesanal a um patamar de produção industrial. Além do peso de ser a pioneira nas pesquisas de segurança de passageiros e dos aspectos técnicos aerodinâmicos. E no dia 27 de junho de 1962, daqui a 5 dias vão fazer 68 anos que isso aconteceu, foi apresentado no tapete vermelho automobilístico italiano, o Autódromo Nazionale di Monza, a Alfa Romeo Giulia. Giulia foi revelada do jeitinho que a gente gosta, na versão TI, Turismo Internazionale, deixando os entusiastas de cabelo em pé e queixo caído, porque o carro chegou a bater 170 km por hora, o que na época era um recorde. E foi por isso que eles fizeram a apresentação no Autódromo de Monza, porque eles puderam provar que o carro chegava a 170 km por hora, ao vivo. Não a cores, porque naquela época era tudo preto e branco, mas ao vivo. Mas o motor era relativamente pequeno e simples, um motor 1.6 de, adivinha só? Exatamente, 92 cavalinhos. Pera, 92? Como é que era possível eles chegarem a 170 km por hora então? O pulo do gato para essas velocidades estava escondido dentro do motor. As válvulas de escape eram ocas e preenchidas com sódio, o que agia como um trocador de calor, uma tecnologia que era usada nos motores de avião. Lembra que a Alfa ia usar as tecnologias do avião para fazer carro de rua? Então, isso tudo estava montado num bloco de alumínio e acoplado a esse bloco estava uma transmissão de 5 velocidades, que por si só gera uma inovação enorme na época. Ah, e o design também, né? Com toda essa velocidade eu quase que esqueci dele. O slogan da Alfa dizia tudo: desenhado pelo vento. E para surpresa de todos, a melhor forma aerodinâmica seguir através de uma traseira alta e troncuda, ao invés das traseiras baixas e evasivas que eram bem comuns na época. E a frente era mais baixa, com um friso que acompanhava o fluxo de ar durante todo o carro. E tudo isso fazia do Giulia um carro exótico, mas com personalidade, forte e agressivo, que agradou muitos entusiastas, já que era um carro rápido, mas também era seguro e para a família. Características que a gente vê até hoje nos sedãs esportivos, nos novos SUVs e, é claro, nas Alfas atuais. E menos de um ano depois, a Alfa não estava mais nem se aguentando e eles tiveram que apresentar a primeira derivação do Giulia, antes mesmo deles apresentarem o modelo básico. Prioridades, né, meu amigo? O que você prefere? Vender um carrinho básico para um monte de gente ou vender um carro que
fala da tua essência. Feito para competir nas categorias de turismo, foi lançado o Giulia TI Super ou GT Super. Ele é conhecido pelos dois nomes, mas também é conhecido pelo nome Quadrifoglio. Os adversários já sabiam de outras ocasiões, mas um Alfa com trevo verde era sinal de problemas. E além do carro ser completamente aliviado, principalmente pelo uso de peças em alumínio, dessa vez a carburação era dupla e as duas Weber empurravam 112 cavalos, o suficiente para levar o Quadrifoglio a diversos pódios em diversas corridas e diversas categorias. E era assim que nascia o terror do turismo europeu. Mas um dos feitos mais marcantes foi em 1963, e não foi nenhuma vitória. No Tour de France, o Giulia correu numa categoria superior à sua e andou do lado de Ferrari 250 GTO, Porsches, Volvos, e conseguiu assegurar o 5º lugar. Lembra que ele estava numa categoria acima da categoria dele. Se ele estivesse na categoria dele, ele tinha ganhado muito fácil. E estava pronto, né? Mais um slogan para a Alfa: o sedã que vence corridas. E nesse meio tempo, em 1964, a Alfa começou a se preocupar com outra parcela do mercado também, oferecendo o Giulia 1300, uma versão mais básica e menos potente do Giulia. Mas, como era Alfa, ainda assim, apesar de ser 1.3, ele era o 1.3 mais rápido do mundo na época, chegando a 155 km/h. E ao lado das carrocerias Coupé e Spider completavam a linha do Giulia. E um dos maiores projetistas automotivos da história, Giorgetto Giugiaro, que na época trabalhava para Bertone, foi responsável pela beleza e pela fúria avassaladora da versão Giulia Sprint GT. Um modelo que resolvia muito bem os problemas de subviagem devido a um trecho mais curto, e que chamou a atenção de um certo Carlos Schitt, que era engenheiro-chefe da Auto Delta, empresa responsável por projetar algo para competir com os cabeças das pistas europeias, já que a concorrência tinha percebido a superioridade inesperada do TI Super, e com uma interpretação impecável do manual de regras do Grupo 2, foram desenvolvidos alguns carros como Ford Cortina Lotus, BMW 1800, Mini Cooper S, e o Schitt ele tinha uma bomba na mão. A Alfa simplesmente delargou toda a responsabilidade para ele. E por mais que o Sprint GT fosse uma excelente plataforma, ele enfrentou diversos problemas para a homologação do carro, principalmente o tamanho mínimo dos bancos traseiros. Isso foi uma dor de cabeça sem tamanho. Tamanho mínimo dos bancos traseiros. Hã? Pois é, né? O Schitt até tinha pesadelo com esses bancos. Achou que eu tava brincando? E você acha que teu namorado, teu marido ou tua mulher são chatas? Até não leu um livro de regras do rally, né? Mas deu tudo certo. E a sua estreia nas competições foi em 1965 na corrida de Trento Bondone, onde venceu a sua categoria. Seu nome era Giulia GTA e a supremacia da Alfa estava de volta. Dessa vez aliviada com 200 kg a menos dos originais 950 e 170 cavalinhos engolidores de asfalto. Você lembra o que esse carro fazia com 92 cavalos e 900 kg quando foi lançado? Imagina agora. E no ano seguinte a Alfa viu que era bom, queria mais e fez de novo, dominando as 4 horas de Monza, as 6 horas de Nürburgring e por último e mais importante, o ETCC. European Touring Car Challenge. Mas é calúnia dizer que foram só rosas para a Alfa. Em 1967, ela apresentou o Giulia GTA Sovra Alimentata. Com o desenvolvimento de Francesco Surati, ele era um carro desenvolvido para correr no Grupo 5 de turismo. E sua engenhosa solução rendia 230 cavalos de muita explosão e fogo, causado pelos vazamentos de óleo das bombas de alta pressão. No ano seguinte, a estratégia foi diferente, e a Alfa resolveu substituir o Sprint GTA pelo seu irmão de menor tamanho e menor deslocamento, o Giulia 1300 Junior. O 1300 era um carro menor e exigia menos das peças de estrutura. Logo, ele poderia correr com um motor menor. Na teoria, né? Mas ele era muito afiado e ágil, e dominou o campeonato da categoria europeia por 4 anos. E no ano de 1972 ele ganhou todas as provas. Não é como se ele tivesse ganho a maioria, ele ganhou todas. Ai, cadê esses carrinhos no Brasil quando a gente quer ter eles? Mas desde 1969, a Auto Delta vinha trabalhando no desenvolvimento de uma nova plataforma de corrida, baseada no 1750 GT Veloce, o must da época em questão de conforto, beleza e performance. E as regras do Grupo 2 tinham mudado. Os carros com motores até 2.0 podiam competir com apenas 1000 unidades de homologação. E esse era o pretexto perfeito para introduzir o Giulia com a sigla e uma letrinha misteriosa e empoderadora. Giulia GTA M. M de misteriosa, porque até hoje ninguém sabe o que quer dizer esse M. Mas a gente está falando do 1750 GT-AM, que significava que esses carrinhos agora tinham 220 cavalinhos. Os carros eram extremamente competitivos e emplacaram cada vez mais títulos de turismo europeu. E a Rainha Elizabeth pode até ser a Rainha da Inglaterra. Mas o Giulia GTA é o rei da Europa. Mas depois de todos esses títulos e imenso sucesso com o público, estava a hora de uma carinha nova, uma repaginada. Em 1972, o Giulia ganhou uma nova versão, com pequenas alterações estéticas e alinhado com as tendências existentes do mercado. Ainda mais com a crise do petróleo que veio em 1973. Mas mesmo assim, continuou ostentando seu título de 1300 mais rápido do mundo.
e nessa série, uma inesperada e desejada versão diesel projetada pela Perkins. Mas em 1977, o Giulia foi descontinuado e deixou sua supremacia de herança para os carros Alfa Romeo Alfetta GT, 33 Stradales e outros ícones da marca, que levaram o escudo da marca e o trevo de 4 folhas ao infinito e além. E quando todos acharam que o rei da Europa tinha perdido seu trono no 105º aniversário da marca, no dia 24 de junho de 2015, ou seja, amanhã fazem 110 anos que a Alfa Romeo existe, foi apresentado o Giulia Quadrifoglio no renovado Museu Histórico da Alfa. Projetado para substituir a Alfa 159 e com design baseado na 156 de 97, sob a responsabilidade de Marco Tecconi e Alessandro Maccolini, já criador da Alfa 4C. O Alfa Giulia é um tapa na cara da sociedade automotiva, ensinando como trazer um carro de volta das cinzas, sem perder a essência, a personalidade e mesmo assim atendendo às exigências do mercado atual. Um sedã familiar satanás de tração traseira, oferecido em versões 2.0 turbo ou versões diesel, o destaque mesmo vai para a versão Quadrifoglio, o trevinho verde. Com o motor 2.9 V6 biturbo de 510 cavalos, ele fez um tempo de 7 minutos e 32 segundos em Nürburgring, se tornando o carro 4 portas mais rápido a fazer uma volta lá. E a Alfa, como das antigas, nunca deixou de melhorar e inovar nos seus carros. E o Giulia Quadrifoglio é equipado com o Active Aero Splitter frontal, que gerencia o downforce conforme as curvas e a velocidade. Incrível, né? Claro que não, a Alfa nunca está satisfeita. E em 2020, eles lançaram de novo ele, o puro sangue, o arrepiante Giulia GTA M. De novo, ninguém sabe o que o M quer dizer. Mas são 540 cavalos, cuspidores de labaredas de fogo, presos a um escape de titânio e carbono, e para manter as ferozes patas no chão, um kit aero da Sauber. As diretrizes foram seguidas à risca do seu rei, Giulia GTA M de 1965. As soluções foram as mesmas, eliminando o banco traseiro e o dianteiro, Alcântara. Isso é puro sangue, desenvolvido exclusivamente para VIP, Gold, Platinum, Personalité, Shubalaba, Baba, 500 compradores exclusivos tem a oportunidade de ter esse carro, com a certeza de uma experiência 100% Alfa Romeo única e pura. O Giulia dispensa palavras e comentários, e sem dúvida é um dos modelos de maior sucesso da casa italiana, fabricado de 1962 a 1977. Com mais de 1 milhão de unidades vendidas nesse período. Em retrospectiva, podemos dizer que o Giulia mudou a ideia de como carros são construídos. E tanto a Alfa quanto o Giulia foram pioneiros nos estudos de desenvolvimento de segurança e aerodinâmica em túneis de vento. E o Giulia viu sua mãe a Alfa crescer, deixar de ser artesanal e se tornar uma grande família. Uma grande fábrica, acolhedora, com um coração gigantesco, para todo e qualquer entusiasta e apreciador de um puro sangue italiano. Fatos que fazem o rei das ruas, o rei das pistas, o rei europeu único e eterno. E sua coroa jamais será tirada. Ela está estampada em cada carro que carrega consigo um trevo de 4 folhas verde estampado em um carro vermelho. E isso foi quase tudo sobre o Alfa Romeo Giulia, pessoal. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre essa maravilha italiana, esse puro sangue. Lembrando que todo domingo, às 6h30, a gente mudou o horário, agora às 6h30, mesmo horário que sai os vídeos, no domingo, às 6h30 sai o podcast dos Papalégua. Quinta-feira tem podcast Drops. Valeu por ter assistido até aqui, se inscreve aqui no canal, assiste esse vídeo aqui, até a próxima. Fui!